Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Hoje, dia 13 de maio de 2026. Vamos ler Provérbios 13, porque nós estamos na nossa série Provérbios. Já deixa agora, já no comecinho do vídeo, seu comentário sobre o que você está achando sobre o programa, sobre a nossa série Provérbios. A gente está percebendo que está aumentando a visualização, pessoas do mundo inteiro, de Angola. Um abração para o pessoal que está nos assistindo fora do Brasil. Vamos lá, Provérbios 13. Abre a tua Bíblia. Em Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca, versículo 2. O homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Aqui Salomão falando mais uma vez da boca. Começa dizendo que o filho sábio ouve o pai, escuta a instrução, escuta a repreensão. Eu aprendi ao longo desses anos a dar um pouco mais de ouvido o que a gente determina como crítica. Às vezes a pessoa está falando, mas é para o nosso bem. Você tem que observar da onde que vem. Não é toda a crítica que é ruim para você e também não é toda a crítica que é boa. Percebe da onde vem essa crítica, essa pessoa que está dizendo. Eu sempre costumo dizer, inclusive eu falei, estava conversando com uma pessoa esses dias, na sexta-feira, e eu estava dizendo para ela, nunca escute alguém que não tenha participação no resultado. Mas se essa pessoa que está te falando algo, que está te dando um alerta, está te dando uma repreensão, te orientando, se o teu resultado vai impactar na vida dela também, você já tem que, pô, se der errado, vai dar errado para ela também. Agora, aquele que te fala assim, ó, faz aquilo outro, e não vai ter participação nenhuma, aconteceu comigo isso nesse final de semana, nós estamos no dia 13, no dia 10. Tinha uma pessoa que estava do meu lado, falava assim, faz isso, faz aquilo. Sabe aquelas maquininhas de pegar bichinho? Eu tava para pegar para era dia das mães, né? Foi no dia 9 no sábado, à noite. Falei, vou pegar um bichinho desse aí. E realmente deu certo. Bem na primeira vez pegou o bichinho, só que ele ficou preso lá em cima. E aí tinha um rapaz ali com a namoradinha e ele tava do lado. Joga a corda pra lá. Agora você põe mais uma ficha e tenta desenroscar. E dando orientação e falando. E eu acabei, aí teve uma hora que eu falei, cara, eu não vou mais ouvir esse rapaz porque ele não vai ter participação nesse resultado aqui. E até então tinha dado errado. Liguei no saque da maquininha lá, eles vão me entregar o prêmio. Porém, eu fiquei lá pondo mais uma ficha, duas, três. Falei, peraí, tô dando ouvido a uma pessoa que não. Se eu ganhar, não vai mudar nada na vida dele. Se eu não ganhar, também não vai mudar. Então não faz sentido eu ouvir. Mas se tem, aqui Salomão já começa, o filho sabe, ou seja, quem está te instruindo é teu pai. Quem está te instruindo é tua mãe. Quem está te dando direção e te dando um conselho é tua esposa. Aqui vai um conselho para os casados. Vale muito a pena ouvir a tua esposa, porque ela tem impacto direto nos resultados que você vai ter. É óbvio que tem coisas, que existem direções que vêm da parte de Deus, que nem às vezes a tua esposa compreende. Por quê? Porque essa direção foi dada para você. Então é só você seguir. Mas aqui o efeito, o cerne do versículo é que o sábio, ele escuta. E o escarnecedor, o tolo, ele não atende à repreensão, ele não escuta, ele não ouve, ele acha que já está envolvido com orgulho. Ele acha que só ele está certo e por aí vai. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Versículo 3. Salomão, instruído por Deus, instruído pela sabedoria divina, fala no versículo 3: o que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Eu vou repetir. Vou pegar mais para cima aqui. O que guarda a sua alma, o que guarda a boca, aliás, o que guarda a boca conserva a sua alma.
Mas o que abre muito os lábios a si mesmo se arruína. Já você conhece alguém, ou você mesmo pode falar assim, ó, eu vou confessar que tenho sido assim. Boca de sacola, minha esposa que fala isso. Nós vamos sair e fala, ó, guarda essa boca de sacola. O que guarda a boca conserva a alma. Por quê? Porque aquele que fala demais acaba falando segredos, acaba falando sonhos, acaba expondo algo que não faz sentido, acaba expondo algo que às vezes pode até se prejudicar. Eu várias vezes já perdi negócios porque falei demais. Já perdi negócios. Então, procure falar menos, procure. Não tem um versículo em próprio Provérbios, daqui a um pouco a gente vai ler ele nos próximos programas. Se eu não me engano, é no Provérbios 16 que fala isso. De você guardar a boca, de você guardar aquilo que você sair falando e acaba se prejudicando. Igual esse versículo 3 aqui. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Mais uma vez Salomão dizendo sobre aquele que faz o melhor, aquele que se empenha, que coloca toda a força, todo o coração, vai fazer algo, coloca toda a sua atenção, toda a sua experiência, o seu conhecimento, coloca toda a força. Não interessa se o cliente não reconhece, se a esposa não está vendo que você está lavando as louças e areando. Eu vou te contar um segredo. Todo mundo vê, inclusive o teu pai que está no céu e te recompensa. Mas todo mundo vê. E às vezes o ser humano fecha o coração e não reconhece. Mas você não tem que fazer para os outros. Tem um versículo lá de Paulo, no Novo Testamento, não vou lembrar aqui o livro correto, que ele fala: quando fizer algo, faça como para o Senhor. Faça como para o Senhor, como se estivesse fazendo para Deus, não para os homens. Coloca a tua força e coloca na tua mente esse drive mental. Eu estou fazendo para Deus. Não, mas você está fazendo o serviço ali para o cliente está pagando. Não, estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo como se fosse para Deus. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. E aqui já é uma promessa, né? Quando você coloca toda a sua força, você tem a recompensa disso. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. É aquele que foge da mentira. Versículo 6. A justiça guarda ao que anda em integridade. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Não desanime de andar na justiça, de andar na verdade. Temos falado aqui esses dias, nesses programas. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desanima de andar na justiça, de andar na verdade. O bem sempre, sempre vai sobressair o mal. O mal nunca vai vencer o bem. O mal nunca vai. Nunca. Nunca o errado vai dar certo. Nunca o errado vai dar certo. Vai valer a pena. Insista. Não olha para a vida dos outros. Olha para a sua vida. Não olha para o que você está vendo. Olha pelo que você crê. Olha para frente. Olha para a promessa. Olha para o propósito. Versículo 7. Uns se dizem ricos sem terem nada. Esse aqui é o homem mais rico que falou, né? E o homem mais sábio. Já viu muita coisa. E se ele está falando isso, eu acredito que você também sabe disso. Consegue lembrar de alguém. Uns se dizem ricos sem terem nada. Vivem do quê? De aparência. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Você não precisa ficar mostrando. Eu aprendi isso ao longo dos anos. Não faz sentido ficar mostrando. Você só vai atrair inveja. Só vai atrair frequência negativa. Ninguém precisa saber quanto você ganha, quanto você perde. Versículo 8. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça.
Teve uma vez que uma pessoa falou para mim assim: "Ah, eu não tenho dívida nenhuma, não tenho nenhuma conta para pagar, sou sossegado". Aí eu não falei, né, mas pensei na hora, mas também não tem nada. Ao pobre não tem o quê? Ameaça. Por quê? O, o pobre aqui está dizendo realmente de dinheiro, não fala do escasso, né? Mas não tem como separar a escassez do pobre. E ainda tem gente que se vangloria. Ah, eu não tenho conta nenhuma, mas também não tenho uma bicicleta. Depende de tudo, depende de governo para tudo. Depende de ônibus, depende de. Não que existem fases, né? Mas eu tô falando aqui da mentalidade do pobre, do escasso, do improdutivo, que fica se vangloriando que não recebe, né, conta, que não. Mas também não. Não que você só vai conquistar com conta. Mas essa pessoa aqui, ela nem empreende, nem guarda o dinheiro para começar um negócio novo, para poder empreender, arriscar, colocar o teu dom no jogo. Todos nós nascemos com um dom. Todos nós nascemos com um dom que vem de Deus. Essa pessoa não empreende no dom que. Por quê? Ah, não quero ter conta, não quero ter dor de cabeça. Com suas riquezas se resgata o homem. O que Salomão está querendo dizer aqui? Simplificar. Dá trabalho ser rico, mas dá mais trabalho ser pobre. É difícil. A riqueza, nesse mundo, você tem que ir lá de trás, né? Lá de trás veio a dificuldade em lavrar a terra, em tirar a riqueza da terra. Para alguns parecem fáceis, mas não é fácil. Se tornou simples de tanto que pratica. Mas dá muito mais trabalho ser escasso, ser pobre. Versículo 9. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. O que é a luz dos justos? A sabedoria divina, o Espírito Santo. Jamais se apaga, brilha intensamente. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Por que Salomão está falando isso? Que os que se aconselham se acha a sabedoria? Porque o homem soberbo, o homem orgulhoso, ele não escuta, ele não ouve. Você que diz assim, ó, se eu tenho, de fato, eu tenho um pouco de orgulho. Eu não gosto que ninguém me ensina, que ninguém me fala nada, eu gosto de fazer do meu jeito. Por isso que eu gosto de trabalhar sozinho. Você já parou para pensar que se você tivesse ouvindo conselhos com pessoas, e existe um detalhe muito importante, você tem que escolher as pessoas que andam com você, mas sozinho você pode até chegar mais rápido, mas não mais longe. Versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. O que é isso aqui? Dinheiro fácil, dinheiro rápido. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu já tive experiência com negócios rápidos, que me deu retorno rapidíssimo, rápido mesmo, tipo, das 9 da manhã às 10h30. Muito dinheiro, dinheiro assim que eu trabalhando pesado, iria demorar aí uma semana no mínimo para fazer esse dinheiro. Mas eu também, em questão de horas, perdi esse dinheiro e até mais em fração de segundo. Por quê? Os bens que se ganham facilmente, esses diminuem, mas o que ajunta ao longo prazo, respeitando o processo, ao longo do trabalho, a força do trabalho, terá aumento, ou seja, gradativamente. Não tenha pressa de enriquecer. Às vezes Deus não permite você. Você daria, por exemplo, imagine que seu filho chega e te peça, pai, eu, eu preciso de R$ 1 milhão, seu filho de 9 anos, e você tem esse dinheiro. Você daria? Você daria? Por mais que ele tá empreendendo, 9 anos, hoje em dia a molecadinha tá na internet, tá ganhando dinheiro mais do que muita, né? Mas você daria? Por que não? Porque não tem estrutura. Então, às vezes, Deus não te coloca na tua mão
algo grande com a rapidez que você quer, que você deseja, que nem sempre que a gente deseja é aquilo que vai ser bom pra gente, porque você não tem estrutura para isso. 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que é a esperança que se adia? Quando algo demora a acontecer. Aqui no versículo 11, Salomão falou dos bens que diminuem quando ganha rápido, né? Mas também quando demora as coisas acontecerem na vida da gente, o que acontece? Faz adoecer o coração. E aqui vai uma lição de ouro. Nós não lemos esses dias que é do coração que produz, que vem as fontes da vida. Que nós, em tudo que devemos guardar o coração. Se algo está demorando, se a esperança está se adiando, mantenha seus olhos firmes na promessa e mantenha sua mente firme no caráter de Deus, que Ele não falha, Ele não mente, Ele não pode voltar para trás com a palavra dele. E tudo que Ele falou vai acontecer. Se Ele te disse que você vai atravessar, você vai. Mesmo que isso ainda não aconteceu, mesmo que pareça que está longe. Não perca a fé naquele que te prometeu e não faz adoecer o teu coração. O coração alegre formoseia o rosto. É do coração. Então guarda. Guarda teu coração, porque é do coração que provém as fontes da vida. É do coração que produz a paz, a alegria, o bom ânimo. Lembra que nós lemos há pouco tempo atrás sobre Ana? Nós falamos sobre Ana. Ana não comia, Ana só chorava. Mas quando ela orou e colocou toda a alma naquela oração, que ela mesmo disse para ele, né? Tô colocando, eu não tô bêbada. Eu tô orando com a minha alma. Ela levantou dali com um semblante diferente. Voltou a comer e estava sorrindo. Então, cuida do teu coração. As coisas estão demorando para acontecer. Vai orar, vai buscar a presença do teu Pai. Ele vai restaurar a tua alegria, porque a alegria ela não pode vir das coisas externas. Ela tem que vir daqui. Jesus disse que o reino de Deus, ele discerne aonde? Aqui dentro, com paz, justiça, amor. Versículo 13. O que despreza a palavra, a ela sim a penhora. Mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, não despreza os ensinamentos. Não despreza a série Provérbios, não despreza aquilo que vai fazer você evoluir, mesmo que ainda você não sinta vontade, mas não despreze. Eu ouvi uma vez uma frase: nunca despreze o simples. Esse canal é pequeno, a audiência aqui é pequena. Nunca despreze o simples. Ah, mas você não. Se, essa série Provérbios, esse Mário aí não é famoso, né? Quase ninguém conhece. Nunca despreze o simples. Nunca despreze o simples. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Aqui Salomão, vários versículos no capítulo 13 dizendo para a gente escutar, ouvir conselhos, ouvir orientações. A gente não sabe tudo. Versículo 15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Já dizia, né? Canja de galinha. E prudência não faz mal a ninguém. 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O que é isso? O mau mensageiro se precipita no mal. Aquela pessoa que antes de transmitir a mensagem, ela passa pelo viés dos maus olhos dela. Mas o embaixador fiel, ou seja, transmite aquilo que foi passado, é medicina. Antigamente aqui, medicina é cura, né? Nessa época aqui de Salomão, não existia celular, não existia WhatsApp, não existia as
as plataformas de mensagens, não existia telefone. Então, como que uma mensagem era levada? Através de um servo, através de um colaborador. Então levava. Naquela época tinha escravo também, né? Era assim que chegava. E tinha também o mensageiro, né? Na verdade, eu acho que era o mensageiro que levava. O escravo acho que não era só para trabalho pesado mesmo. E aqui ele fala, o mensageiro que se precipita no mal, ou seja, o rapaz sai daqui e vai para lá, viaja 3 dias para levar uma mensagem. E aí acaba falando coisas que não era para falar. Não é só a mensagem, fala além da. O mau mensageiro se precipita no mal, ou seja, fala demais, fala coisas que não era para falar e acaba causando um, um resultado negativo porque falou demais, porque se precipitou, né? Versículo 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Mais uma vez, Salomão falando sobre ouvir conselhos, sobre ouvir a repreensão, sobre ouvir os ensinamentos. 19. O desejo que se cumpre agrada a alma. Aqui falando de novo das realizações. Mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Versículo 20, esse versículo eu coloquei no meu livro. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A vovó já dizia: diga com quem andas, eu te direi com quem tu és. O ambiente que você está inserido, ele diz muito a teu respeito e ele molda quem você é. O ambiente em que você está inserido, as pessoas com quem você está andando, diz quem você é, diz os teus resultados. Se você quer ir para um nível acima, você precisa sair do ambiente que você está. É muito difícil você enriquecer, crescer como pessoa, chegar nos seus objetivos, convivendo com as mesmas pessoas no ambiente que você convive. Porque essas pessoas, elas conhecem o teu fracasso, elas conhecem a tua mesmice e elas não vão te ajudar, elas não acreditam, elas não vão te incentivar para o próximo nível. 21. A desventura persegue os pecadores. A desventura persegue os pecadores, ou seja, fazer coisa errada, pecar, sabendo que está pecando. A vida de sofrimento persegue, mas os justos serão galardoados com o bem. 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, ou seja, aos seus netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Nossa. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Aí você vai imaginar assim comigo, ó. Aquele que não quer deixar o pecado, o ímpio, que anda com coisa errada, a riqueza dele vem de frutos de procedência ilícita. Essa pessoa vai trabalhar, vai fazer os negocinhos dela, vai ganhar dinheiro e vai fazer o quê? A riqueza do pecador é depositada para o justo. Vai fazer transferência de riqueza para sua mão. Então não fica olhando. Ah, mas meu vizinho está fazendo, tô sabendo do negócio errado que o vizinho está fazendo. Deixa o vizinho, vai cuidar da sua vida. A riqueza do pecador é depositada para o justo. 23. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Ou seja, balança injusta, é, cálculos para passar os outros para trás, vai dissipar. O trabalho honesto sempre vai fazer você enriquecer e viver em abundância. 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Hoje em dia a gente vive uma. Aqui Salomão fala da educação dos filhos. A gente vive uma era de uma geração
Você tem que perguntar pro filho o que que ele quer, né? Você não tem, né? Mas assim, é os pais que nós temos hoje. Ai, filhinho, você quer? Não. Ó, você quer ajudar a mamãe? Claro que ele não quer. Os pais não estão criando os filhos. Quando eu fui criado, quando eu fui educado, a ajudar minha mãe a limpar a casa, a lavar a louça, tinha obrigação, tinha deveres. Isso me forjou ser quem eu sou. Se eu ficar sozinho em casa, você tá doido. Aliás, não preciso nem ficar sozinho. Eu que preparo. Chegou o final de semana, a cozinha é minha. Por quê? Porque lá atrás eu aprendi. E você tem que corrigir teu filho. Você acha que você não corrigindo para não criar atrito com ele, para não deixar ele tristinho, você está pensando que está fazendo bem para ele. Você está vendo teu filho andar ir em direção a um buraco e não está falando nada só para não criar atrito, para não deixar ele triste, com medo do que ele pode fazer consigo mesmo. Ah, você tá de brincadeira. O que retém a vara, ou seja, o que não corrige, aquele que não me ensina, aborrece a seu filho. Tem uma familiar que uma vez falou pra gente, falou, eu sofri tudo isso que eu sofri porque minha mãe não me educou, minha mãe não me corrigiu, minha mãe deixou fazer o que eu queria. A própria filha, a própria filha reconheceu e disse isso. Minha mãe tinha que ter sido mais firme comigo. Versículo 25. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Esse foi o capítulo 13 de Provérbios. Comenta aqui nos comentários o que você achou, qual foi o versículo, né, na verdade, qual que foi o versículo que mais te tocou. O meu versículo que mais tocou no capítulo 13, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é o versículo 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. A riqueza que vem fácil, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Provérbios é cheio de conselhos, é cheio de sabedoria, é cheio de ditados, né? Antigamente não falava ditado, falava provérbios. Ele é cheio desses ensinamentos, de pequenos ensinamentos, que se você colocar em prática. Por isso que é importante você ler todo dia provérbios. Por isso nós estamos fazendo a série Provérbios, para todo dia nós buscarmos essa sabedoria. Arruma um lugarzinho de reservado e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós entramos em Tua presença. Respire fundo. Relaxa mãos e pés. Respire mais uma vez. De novo. E demos graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos ouve pela Tua bondade e misericórdia. Misericórdia é essa que se renova nessa manhã. E eu me renovo junto com a Sua misericórdia. Queremos, Senhor, ouvir os Teus conselhos, a Tua direção, a sabedoria que vem de Ti. Estamos aprendendo a cada dia. Eu quero agora que você mentalize você em pé em uma sala vazia. Você vai se despir, mas não de
se despir, como se fosse uma pele morta, como se tirasse, como se fosse uma capa, uma segunda pele, como se você tivesse de máscara no corpo inteiro. Você vai se despir disso. Você vai tirar as vestes do medo, da insegurança, da incerteza, da autoimagem de fracasso que você construiu dentro da sua mente, baseado no que as pessoas à sua volta disseram, baseado nas suas vivências, nos fracassos que você teve. Você vai tirar as vestes do passado, tanto a glória do passado quanto o fracasso do passado. Sua mente vai se renovar no dia de hoje. Vai removendo, vai tirando. Se possível, mexe as mãos, vai mecanicamente, como se estivesse tirando uma blusa de baixo para cima. Se possível, vai tirando desde os pés, puxa, vai tirando, vai subindo. Aí você passa pela cabeça. Arranca essa, solta no chão. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Agora uma mão segurando uma luz vindo na tua direção. Pegue a sua mão e pegue essa luz e leve ela para o seu peito. Segure ela no teu peito. Olhe para baixo. Vai tirando a mão e vai percebendo que a luz já não está nas suas mãos. Ela está no seu peito. Ela entrou para dentro de você. Essa é a sua essência. Perceba a paz. Você deixa o velho homem, os traumas do passado, as vivências de sofrimento. Você se renova nessa manhã, junto com as misericórdias do teu Pai, do teu Criador. Respira fundo. Abra os olhos. Dê um sorriso. E diga assim: a partir de hoje, eu vivo uma nova história. A cada dia, eu vou confessar algo para vocês, a cada dia, a cada programa, eu me saio daqui renovado, em paz, pronto para enfrentar o que vier no meu dia. Se você diz que, se você diz assim, esse programa tem feito a diferença na minha vida, tem me ajudado, não deixe de colocar nos comentários. Isso é muito importante para mim, para a gente continuar no canal, continuar. Nós não vamos parar, né? Você comentando ou não comentando, mas isso ajuda. E se você tem alguma coisa, alguma dúvida e algo que você gostaria de assistir aqui no programa, coloca aqui nos comentários para a gente saber qual que é, quem é a nossa audiência, qual que são os desejos, né? O que que você quer ver, o que que você gostaria que eu falasse ou explicasse. Fechou? Vamos para cima junto. A hora é agora.